Motocicleta, motoneta, caminhonete, caminhoneta, parada e estacionamento. Você já se confundiu na hora do simulado ou até mesmo da prova com algum desses termos citados? Se já, fica comigo até o final dessa aula que eu vou explicar para vocês a diferença entre eles para você não confundir mais. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o tio Cris, professor de legislação. Se você quer passar na prova, quer assistir um conteúdo de uma forma simples, rápida e objetiva, sem enrolação, você está no lugar certo. Cola comigo que aqui você passa. Hoje eu irei falar sobre o anexo 1 do CTB, que é a parte de conceitos e definições. Eu vou em ordem alfabética porque muita coisa, não dá para falar tudo, tá, gente? Como eu disse, rápida e objetiva, ok? Essa é a ideia da aula. Então eu separei aqueles que são mais comuns, né, de cair em prova, e é eles que eu vou trazer para vocês, tá ok? Então, sem enrolação, bora pro vídeo. O acostamento é uma parte da via separada da pista de rolamento com a finalidade de se realizar parada e estacionamento em situações de emergência. Pode ser utilizado também para circulação de pedestres, veículos de propulsão humana, que são, né, no caso aí, bicicletas, e veículos de tração animal, que são carroça ou charrete, quando não existe área específica para circulação desse tipo de veículo. Bicicletário. Bicicletário é um estacionamento de bicicletas, que pode ser aposto, no caso, na via ou fora dela. Bordo da pista. Bordo da pista é a margem, a terminação da pista, onde entre o asfalto e o meio-fio tem um pedacinho de concreto. Aquilo ali é o bordo da pista, geralmente demarcado, né, por marcas longitudinais, que são as faixas que podem ser pintadas de cor branca ou amarela. Calçada. Parte da via normalmente segregada em nível diferente, ou seja, a calçada ela é geralmente mais alta do que a pista, tá? É destinada à circulação de pedestre. Em casos excepcionais, ela também pode ser utilizada para outras finalidades, como implantação de mobiliário, tipo uma banca de revista, um trailer de sanduíche, arborização, que seria, no caso, plantio de árvores, mas existe, no caso, uma listagem de árvores específicas, não é sair plantando qualquer tipo de árvore, e a sinalização, que seria o quê? As placas. Caminhonete, essa dá o que falar, hein? Caminhonete é um veículo de carga de até 3.500 kg de peso bruto total. O que isso quer dizer na prática? Que somando o peso da caminhonete, né, que é a tara, mais o peso dos ocupantes, mais o peso da carga, não pode ultrapassar 3.500 kg. Então, automaticamente, abaixo disso, caminhonete, tá? Acima disso, dependendo da classificação, aí já é caminhão. Ok? Então, alguns exemplos de caminhonete. Ah, detalhe, independente se no caso é de cabine dupla ou não, tá? Então, Hilux, Amarok, S10, Saveiro, tudo caminhonete, beleza? Caminhoneta. Caminhoneta é um veículo misto destinado ao transporte de passageiro e carga no mesmo compartimento, ou seja, é um veículo fechado, diferente da caminhonete, que o compartimento de carga fica separado dos passageiros. Exemplos de caminhoneta: EcoSport, Renegade, SW4. Então todos esses veículos fechados que levam passageiro e carga juntos, eles são classificados como caminhoneta, independente de tamanho, tá, gente? Não tem nada a ver com o tamanho. É sim, se passageiro e carga estão no mesmo compartimento, caminhoneta. Passageiro e carga estão separados, caminhonete. Canteiro central. Obstáculo físico construído com o objetivo de separar duas pistas de rolamento, geralmente em vias de mão única, onde nós temos duas faixas ou até mais, tá? Indo, aí você tem o canteiro central aqui no meio e do outro lado duas faixas voltando. Carroça. Veículo de tração animal destinado ao transporte de carga. Mesmo que transporte mais uma pessoa fora o condutor, ainda assim é considerado veículo de carga, ok? Segundo o CTB, gente, mesmo que o veículo transporte até duas pessoas fora o condutor, ainda é considerado veículo de carga. Então ela é feita para poder transportar coisas e não gente. Catadióptrico.
Dispositivo de refração de luz que são afixados nas taxas ou tachões, conhecidos popularmente como olho de gato. Então é aquela plaquinha que quando a luz do farol bate, ela reflete a luz de volta. Charrete. Veículo de tração animal destinado ao transporte de passageiros. Diferente da carroça, né, que transporta carga, a charrete tem por objetivo transportar pessoas, transportar gente. Então por isso que ela é considerada um veículo de passageiro. E aí pode ser acima dos dois que eu citei, né, lá na parte da carroça. Ciclofaixa. Parte da pista de rolamento destinada à circulação exclusiva de veículos ciclos, ou seja, as bicicletas, geralmente demarcada por sinalização específica, que é a cor vermelha. Conversão. Movimento executado pelo condutor para alterar a posição do veículo em relação à via, nesse caso à esquerda ou à direita. Convergir, gente, é a mesma coisa que aquilo que a gente chama no popular de virar, tá? Então, convergir à esquerda é a mesma coisa que virar à esquerda. Convergir à direita é a mesma coisa que virar à direita. Ciclomotor. Veículo de 2 ou 3 rodas cuja cilindrada não ultrapasse 50 e cuja velocidade também não ultrapasse 50 km por hora. Exatamente devido a esses dois 50 que ela tem um apelido carinhoso, né, de cinquentinha. Muita gente conhece ela assim. Ou Shinerai, que é a marca mais popular de ciclomotores. Lembrando, gente, que para poder conduzir o ciclomotor tem que ter carteira de habilitação, sim, tá? É mito esse negócio de que pode conduzir com 16 anos, pode conduzir sem carteira de habilitação. Mentira! Precisa de habilitação, sim. Existe, né, no caso, inclusive, uma habilitação específica para poder conduzir ela, que é a ACC, Autorização para Conduzir Ciclomotor, ou até mesmo a categoria A. Ah, e detalhe, não confunda o ciclomotor com a motoneta, que eu vou falar mais para frente. Ciclovia. Espaço destinado à circulação de bicicleta separada do fluxo de veículo por obstáculo físico. O que vai diferenciar a ciclovia da ciclofaixa é exatamente isso, gente. Se tem obstáculo físico separando os dois. Na ciclofaixa, carro aqui, bicicleta aqui e não tem nada entre eles. É só a faixa vermelha pintada no chão. Enquanto que na ciclovia você tem um obstáculo físico, que pode ser meio-fio, cilindro, qualquer grade, gramado, enfim, qualquer tipo de obstáculo físico. Tem alguma coisa separando bicicleta de carro? Tem. Então é ciclovia. Não tem nada separando? Ciclofaixa. Estacionamento. Imobilização do veículo por tempo superior ao necessário para se realizar o embarque e desembarque de passageiros. Ou seja, você chegou, imobilizou o seu veículo, desceu alguém ou entrou alguém e você continua no local. Você já não está parado mais, você está estacionado. Detalhe, a operação de carga e descarga também, independente do tempo, tá, é considerada estacionamento. Etilômetro. Aparelho responsável por fazer a medição do teor alcoólico no ar. É aquele que a gente conhece, né, no popular como bafômetro, mas na prova a tendência é cair os termos corretos, os termos técnicos. Então, bafômetro no popular, ok. Na hora da prova, não. Etilômetro. Interrupção de marcha. Interrupção de marcha é a imobilização do veículo para atender uma circunstância momentânea do trânsito. Tipo, você parou no semáforo vermelho, uma parada obrigatória, parou para poder, no caso, deixar um pedestre atravessar. Então, nesse caso, você não está parado, você está realizando uma interrupção de marcha. Parada, vamos ver daqui a pouco, é com outra finalidade. Interseção. Interseção é todo cruzamento em nível. Uma dica que eu deixo para vocês aqui, gente, é o seguinte: interseção, interceder. O que é interceder? Interferir. Independente qual seja o tipo de interseção, tá? Se é em T, se é em Y, se é o cruzamento, que é o mais comum do nosso dia a dia, né? Vamos tomar como referência aqui o seguinte: veículo azul e veículo, né, vermelho. Repare que em todos eles, ó, veículo azul, se eu for seguir reto aqui, ó, certo? Veículo vermelho. Em algum ponto, o fluxo de tráfego de um vai interferir no outro. Então, ou seja, interseção, interceder, vai interferir. Nesse caso aqui, qual que é o ponto? Aqui, ó, exatamente aqui. Então, aqui vai interferir, olha lá. Aqui vai interferir também, aqui também vai interferir, né?
Então, sempre quando, no caso, o fluxo de tráfego de um vai interferir no outro. Então, por isso, interseção, interceder. Logradouro público. Espaço destinado à circulação, parada e estacionamento de veículos e pedestres, tipo calçada, parques, calçadões. Lote lindeiro. Lote lindeiro é aquele situado ao longo das vias urbanas e rurais e que com elas se limita, que é o que a gente chama no popular de fachada. Então a fachada de um supermercado, de um comércio, ou até mesmo de uma residência, né, é o lote lindeiro, é aquele que no caso ali sai da via, tem então a calçada e a fachada do local. Então aquilo é um lote lindeiro, se limita. Pega essa referência para poder ficar mais fácil. Manobra. Manobra é o movimento executado pelo condutor para alterar a posição que o veículo está em relação à via. E aí a gente tem então três possibilidades: a mudança de faixa, a conversão, que eu já falei, e o retorno. Todas elas são diferentes, são consideradas deslocamentos laterais e todas elas são consideradas também manobras. Motocicleta. Veículo automotor com ou sem o sidecar. Sidecar, gente, quer dizer ao pé da letra, carro lateral. Aqui no Brasil não é muito comum não, tá? Mas lá fora o pessoal usa bastante para transporte de passageiros. Eu já vi aqui na minha cidade para poder transportar carga. E vocês, já viram no caso esse tipo de veículo? É uma moto com um carro lateral. Então, independente no caso se tem esse carro lateral ou não, como que eu vou diferenciar a motocicleta de uma motoneta? A posição em que se conduz. Inclusive tem uma pergunta de prova que derruba muito candidato por causa disso, tá? Fala assim, ó, veículo ciclomotorizado que deve ser pilotado na posição sentado. Aí coloca lá, motocicleta, motoneta, ciclomotor, nenhuma das alternativas. Então, gente, olha só, o que vai diferenciar uma motocicleta de uma motoneta é exatamente a posição em que se conduz. Motocicleta, pega essa referência aqui, ó, montaria, como se fosse, né, aqui as suas pernas, a motocicleta aqui no meio e olha lá, uma perna de cada lado e a moto no meio, tá? Então, montado. Diferente da motoneta, onde você tem um vão na frente que permite você juntar os joelhos. Então você conduz na forma sentado. Então motoneta, sentado, vamos falar daqui a pouco. Motocicleta, montado, montaria, ok? Motoneta, veículo automotor de duas rodas conduzido pelo condutor na posição sentado, que é aquilo que vocês conhecem no popular como scooter. Então nós temos como exemplos a Honda Bis, a PCX, todos esses modelos que podem reparar, gente, elas têm esse vão na frente exatamente para poder permitir juntar os joelhos. Então você conduz ela na forma sentada, diferente da moto que é montado. Motorcasa ou motorhome. Veículo automotor cuja carroceria seja fechada é literalmente, gente, uma casa sobre rodas. Aqui no Brasil não é muito comum não, confesso que eu já vi apenas 2 vezes, tá, ao vivo, mas lá fora é muito comum, principalmente nos Estados Unidos. E ele tem por finalidade se tornar então um alojamento, um escritório ou até mesmo um comércio. Aqui no Brasil esse já é mais comum, eu já vi vários, que é o food truck. Vocês já viram? É como se fosse uma, sei lá, uma barraquinha de cachorro-quente, por exemplo, sobre rodas. Esse é mais comum a gente ver no nosso dia a dia. Então, motorcasa ou motorhome. Parada. Parada é a imobilização do veículo com a finalidade e pelo tempo estritamente necessário para se realizar o embarque e desembarque de passageiros. Ou seja, o veículo chegou no local de destino, imobilizou o veículo, desceu alguém ou entrou alguém, e aí então ele segue caminho, certo? Então isso é uma parada. Agora, se o veículo chega, imobiliza, abre a porta, desce alguém ou sobe alguém, e mesmo depois disso ele continua no local, ele já não está parado mais, ele está estacionado. E é fundamental, galera, saber essa diferenciação, porque muita gente toma essa multa de bobeira, principalmente motorista de Uber. Então, ao avistar a placa proibido estacionar, pode parar? Pode, desde que seja com essa finalidade, ok? Lembrando que não tem nada a ver com tempo, tá? Muita gente confunde por conta disso. Ah, parar é rapidinho, estacionamento é demorado. Não, nada a ver.
Tem situações de estacionamento que é mais rápido do que uma parada, tá? Atentem a esse detalhe. Tempo estritamente necessário. Então, se foi, né, no caso aí, necessário 10 minutos para poder colocar alguém para dentro ou alguém para fora, veículo coletivo, por exemplo, quando chega no ponto final, né? Então, esse ônibus, ele está o quê? Parado, beleza? Passagem de nível. É todo cruzamento entre via e ferrovia. Então você tem, no caso, uma área de circulação de veículos automotores, como carro, moto, ônibus, caminhão, juntamente com uma ferrovia, uma linha de trem ou um trilho de bonde, por exemplo. Passagem subterrânea. Passagem subterrânea ela é feita com a finalidade de transposição de via de forma subterrânea. O pedestre, ao realizar a transposição da via, ele tem 3 dispositivos, né, para poder realizar essa travessia. Ou ele vai por cima, que é pela passarela, ou ele vai no nível, que é pela faixa, ou ele vai por baixo, que é pela passagem subterrânea. Então a via está aqui e ele vai passar por baixo dela. Cuidado, tá? Para não confundir, galera, na hora da prova, passagem subterrânea com túnel, ok? Passagem subterrânea por baixo. Túnel, ele é no mesmo nível da via, tá? Essa é a principal diferença entre os dois. Passeio. Parte da calçada ou da pista de rolamento, nesse último caso, tem que ser separado do fluxo de veículo por faixa ou algum obstáculo físico, né? O mais comum é o meio-fio, destinado à circulação exclusiva de pedestre. Não é regra, tá, gente? Mas no geral, na maioria das vezes, o mais comum é calçada. Você tem uma elevação, então pista aqui, calçada aqui, e no caso de passeio, pista e passeio estão no mesmo nível. Tem apenas, né, o meio-fio aqui separando os dois. Confesso que não é muito comum não, mas tem. Então essa é a principal diferença entre calçada e passeio. Peso bruto total. Peso bruto total é o peso máximo que o veículo, então, ele vai transmitir para o pavimento. Lembra que eu falei lá, né, da caminhonete, que é até 3.500 quilos? Então, o peso bruto total, ele se dá pela somatória da tara, que é o peso do veículo, mais o peso dos ocupantes dentro desse veículo, mais o peso da carga. Então soma-se tudo e aí você chega então ao peso bruto total. Peso bruto total combinado. O que é isso? Peso bruto total combinado, gente, é quando você soma o peso de tudo. Exemplo, vamos supor que você tem um veículo automotor, tá? Um automóvel, né? Vamos pegar como referência aí, sei lá, uma EcoSport. Você tem uma EcoSport, vai sair de férias com sua família, aí você está lá levando então 5 pessoas dentro desse carro, bagagem, já que você está saindo, né, no caso aí, então, de férias, e atrás dessa EcoSport você tem então aquilo que a gente chama no popular de carretinha, que é um reboque acoplado a essa EcoSport, e junto a ela você está levando, sei lá, um barco de pesca, um jet ski ou mais bagagens, né? Existem vários modelos aí de carretinha, vários modelos de reboque com várias finalidades, enfim. Então o que seria o peso bruto total combinado? O peso de tudo. A tara, que é o peso do veículo, mais o peso dos ocupantes, mais o peso da bagagem, mais o peso da carretinha, mais o peso daquilo que está na carretinha. Então, ou seja, é o peso de tudo somado. Pista ou pista de rolamento. A pista de rolamento é quando você pega todo o espaço destinado à circulação dos veículos, tá? Desde um lado da via até o outro. E ela tem as subdivisões, que pode ser, no caso, por obstáculo físico, canteiro central e as faixas, né, que delimitam o espaço de circulação desses veículos. Reboque. Reboque é um veículo a ser engatado na traseira de um veículo automotor. O principal ponto-chave para diferenciar, distinguir um reboque de um semi-reboque é esse, tá, gente? O reboque é aquele que vocês conhecem no popular como carretinha, tá? É mais comum a gente ver ele no dia a dia puxando aí barco de pesca, jet ski, material de construção, animais, né? Eu já vi bastante puxando aí cavalos e tal. Então a principal característica dela é essa. Ele chega e engata na traseira para poder ser arrastado. Enquanto que o semi-reboque, a principal diferença é que ele tem apoio,
tá, na unidade tratora. O que seria isso? A carreta, por exemplo, a parte da frente que vocês chamam de cavalo ou cavalinho, né, ela chega aqui, então o semi-reboque ele está elevado. Olha a diferença, ao invés de engatar, o semi-reboque faz isso. Ó. O próprio peso dele faz com que se encaixe na unidade tratora para então ele ser arrastado, tracionado, beleza? Então reboque engata, semi-reboque apoia. Retorno é o movimento de inversão total de sentido de direção do veículo. Como eu expliquei para vocês anteriormente, conversão é quando você vai virar à esquerda ou à direita, enquanto que o retorno você vai inverter completamente o sentido de circulação. Olha o exemplo. Você está lá com o seu veículo e você vai então convergir à esquerda ou à direita. Então você vai alterar a posição que o veículo está aqui, certo? Ou à direita ou à esquerda. No retorno, olha a diferença. Você vai inverter completamente o sentido de direção. Você está subindo, você retorna e agora você está descendo. Essa é a principal diferença entre retorno e conversão. Semi-reboque é um veículo que se apoia na sua unidade tratora, ou seja, a parte da frente da carreta. O semi-reboque ele pode ser de um ou mais eixos. O que seria isso? A quantidade de rodas, tá? A carreta bitrem, por exemplo, ela tem pelo menos um semi-reboque. Ela pode ter 2, ela pode ter 3, ou ela pode ter mesclado entre semi-reboque e reboque. Mas repare que sempre a parte da frente, que é a parte que vai apoiar na unidade tratora, ou seja, o cavalo, o cavalinho, né, a parte da frente da carreta, vai ser obrigatoriamente semi-reboque, porque ela depende aqui, ó, desse apoio, o próprio peso dela faz com que se encaixe para ela então ser arrastada, ok? Essa é a principal diferença. Silvio. Silvos são então os sons emitidos pelo apito do agente para poder emanar uma ordem para o condutor, que pode ser de parar, seguir ou diminuir. E cada uma dessas ordens corresponde então a um tipo de silvo diferente, que pode ser um breve, 2 breves ou um longo. Nós iremos ver isso detalhadamente mais para frente. Tara. Pessoal, tem uma pergunta bem maldosa sobre isso daqui na prova, tá? Onde fala assim: peso do veículo acrescido dos equipamentos obrigatórios, do líquido de arrefecimento, do combustível, enfim, se denomina, ou seja, como que se chama? Aí eles colocam lá, peso bruto total, tara, peso bruto total combinado e uma outra alternativa qualquer. Então vamos lá. O veículo, do jeito que ele sai de fábrica, tá? Ou seja, a carroceria, o motor, o líquido de arrefecimento, o combustível, tudo, sem ninguém aqui dentro, tá? O peso do veículo do jeito que ele está lá, por exemplo, na fábrica ou na concessionária, 0 km, sem ninguém aqui dentro, tá? Ele não tem um peso. Então, esse peso se chama tara. Diferente, né, no caso do peso bruto total, que é a tara mais o peso dos ocupantes, mais o peso da bagagem aqui atrás, ok? Então, tara, tá? Cuidado para não confundir com o peso bruto total. É o peso do veículo vazio. Trânsito é a utilização da via pública por veículos, pessoas e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, e que é regido pelo CTB, o Código de Trânsito Brasileiro. Então, um cavalo, um cachorro, um gato, um pedestre, todos fazem parte do trânsito. Diferente do que muita gente pensa, né, que trânsito é só veículo, que é buzina, que é muvuca, não, vai muito além disso. Via é a superfície por onde transitam os veículos, as pessoas, os animais. E a gente for observar, né, a via, ela compreende todo o espaço físico para a circulação, tá? Aqui eu fiz um esboço para vocês entenderem. Então a via, ela engloba o quê? Tudo. Desde, no caso, a calçada lá do lado esquerdo até a calçada do lado direito. Então eu fiz essa divisão aqui colorida exatamente para poder ficar bem claro a informação para vocês. Então via é tudo, tá? A calçada em vermelho. Quando tem aqui, né, o meio-fio, lembra que eu falei que do meio-fio até onde termina o asfalto tem um cantinho, né? Esse cantinho, aqui ó, é o bordo. Então é essa parte aqui que compreende entre o asfalto e o meio-fio. Esse cantinho é o bordo. A pista, né, no caso então, que é a área de circulação dos veículos, tá vendo? Pega desse ponto preto até aqui e
Na pista, né, a gente tem então as subdivisões com as faixas, delimitando a área de circulação dos veículos, tá? Que a gente chama, né, também no caso aí, de pista de rolamento. Então, se falar com vocês em prova, pista de rolamento é a área que está destinada então à circulação. E a subdivisão dessa pista se dá por faixas, independente se é sentido único ou sentido duplo. É isso aí, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu gostaria de agradecer imensamente a cada um de vocês que ficou aqui até o final do vídeo. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe, se inscreva no canal para poder receber os novos vídeos, né? Aceite sugestões, deixe seu comentário, críticas são bem-vindas, tá? Só pega leve porque é o primeiro vídeo, né? Então é normal a gente dar umas mancadas e tal, tô começando agora, mas enfim. É a parceria que tem tudo para dar certo. Eu do lado de cá ajudando vocês e vocês do lado daí curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal para poder dar força, motivar eu a cada vez mais trazer conteúdo novo para vocês, tá ok? Então espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu!